Muito bem, chegamos ao final, ao último capítulo aqui da nossa reflexão sobre esse pequeno grande livro, A Chave da Virada. O Esperancinha desse ano, você já leu? E esse tema é um tema que não só vem ganhando um interesse de muitas pessoas de uns anos para cá, como também vem sendo mal interpretado. Porque quando falamos de ansiedade, nós pensamos em muita coisa. Nós pensamos numa pessoa inquieta, numa pessoa que rói as unhas, pensamos em pessoas que não conseguem ficar sentadas sem segurar a musculatura da perna, fica pulando a perna. Vocês conhecem alguém assim? Também pensamos em pessoas que não conseguem ouvir para depois falar. Elas sempre querem falar junto. Às vezes, elas terminam a frase que você está falando. E também pensamos nas diversas patologias envoltas aí da ansiedade. Vamos falar um pouquinho, então, da chave da paz, que é o antídoto, ou um dos antídotos, para esse estado que o ser humano vem vivenciando, vem sendo a realidade de muitas, quase todas as pessoas na nossa era. E por vários motivos, não só por motivos tecnológicos. Nunca se ficou tanto tempo entre quatro paredes com uma tela eletromagnética, quer seja em frente, grande ou pequena, na mão. Nunca se teve tantos amigos com os quais você nunca esteve presente. Nunca apertou a mão, talvez nunca tenha visto o rosto assim, pertinho, o brilho dos olhos, não sabe nem a cor dos olhos direito, porque a tela traz tudo, né? Antigamente se dizia que o papel aceita tudo. Hoje a gente fala que no vídeo tudo é bonito, que o vídeo aceita tudo, que a tela aceita tudo. Então, quanto mais distantes um dos outros, quanto mais envolvidos nessa dinâmica de distanciamento social, mesmo sem que a gente queira, né? É um distanciamento talvez até procurado, proposital, mas não que não queiramos associação com pessoas. O que muitas vezes nós estamos fazendo é desaprendendo a sermos humanos, porque só temos contatos virtuais e isso aumenta muito a ansiedade, porque não temos nenhuma prova real de que a vida pode dar certo. E lá atrás de uma câmera, de uma tela, tudo dá certo, tudo é bonito, parece que tudo é melhor do que a minha vida. Então, esse mundo tecnológico que a gente vive hoje, mesmo se for programado e se for validado por conta do nosso trabalho, mesmo que seja assim, é preciso uma reflexão sobre ele e o impacto que essa forma de viver vem trazendo sobre a nossa vida com relação à ansiedade. Então, o que é mesmo ansiedade? Existe uma história na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de 2 Crônicas, é sobre o rei Asa. Esse livro aqui não traz, aqui na Chave da Virada, não traz nada sobre o rei Asa. Inclusive, esse capítulo vai falar sobre Elias, a Chave da Virada na vida de Elias. Mas o rei Asa, dos capítulos 14, 15, 16, fala um pouquinho sobre a vida dele e conta, inclusive, um dos segredos da passagem dele pela terra. E um desses segredos é retratado pela expressão de todo o seu coração. Ele vivia intensamente cada trabalho, cada chamado, cada missão, de todo o coração. Ele se entregou de todo o coração para tudo aquilo que Deus pediu para a vida dele, durante o tempo em que ele passou pela terra. E de todo o coração é uma frase interessante para você e para mim,
Você costuma estar, eu costumo estar de todo o coração no lugar onde eu estou, na tarefa que eu estou ali designada para cumprir, aquele trabalho, aquela missão. Eu estou ali de todo o coração quando eu estou fazendo um exercício físico, quando eu estou fazendo uma limpeza, por que não? Cozinhando, exercendo a tua função profissional, ocupacional. Você está de todo o coração quando você está fazendo uma leitura, quer seja teológica ou não, quando você está estudando ou quando está ouvindo alguém, que eu acho que é o momento mais desafiador, é estar de todo o coração na escuta ativa, escutando a pessoa sem julgamento, sem ansiedade e sem ficar planejando o que é que eu vou responder. Então, tudo isso mostra que raramente nós estamos num determinado lugar de todo o coração. As pessoas andam, elas vão de um lugar para o outro, elas viajam, elas preparam, elas fazem seus planos, elas se locomovem, os corpos delas estão ali. Mas a mente delas está em algum lugar que às vezes nem elas sabem onde elas estão viajando. Então, tudo isso é não só motivo, como também um sinal de que a ansiedade já está instalada, que eu não estou vivendo o momento presente. Uma das situações mais difíceis da minha vida foi chegar à conclusão, um dos momentos mais difíceis, a conclusão que eu vivia de passado. Eu só ficava pensando no passado. Mas alguns especialistas hoje chegam a determinar que quando nós vivemos muito em função de passado, nós estamos fadados a nos entregar a um quadro depressivo, porque o passado não volta. Mas também viver de futuro, com medo do futuro, excesso de futuro, quem sabe seja um gatilho para a ansiedade. Que bom que a gente pode estudar sobre a chave da paz, que é uma das ferramentas. A leitura, o conhecimento a respeito da ansiedade é uma das ferramentas para vencermos um quadro ansioso ou um estilo de vida ansioso. Da mesma forma como a depressão, a ansiedade também pode ser um traço. Nem sempre é um caso para medicação, nem sempre é um caso para uma psicoterapia ou uma psiquiatria ou para um tratamento. Às vezes a pessoa tem um traço ansioso, ela é uma pessoa um pouco mais agitada do que as outras. Ela é uma pessoa que precisa um pouco mais de movimento, de espaço, de ideias, de realizações. Ela é uma pessoa que você tem que chamá-la à razão e ao lugar. Quando você está falando com ela, porque ela tem mil e um outros pensamentos, ela está longe, mas não porque ela está doente, ou porque ela esteja dormindo mal por isso. Ela tem um traço de ansiedade e pode ser leve. Então, mais uma vez, nós não podemos tornar patológico, para não falar a palavra complicada aqui e ter que ficar falando 3 vezes, tornar doença aquilo que não é doença. Mas, vamos ver aqui algumas definições. Esse livro traz que uma definição simples e direta de ansiedade é uma forma de medo, mas o medo é fundamental para a sobrevivência. Hoje ainda estávamos falando sobre isso aqui no Monte Oreb nas nossas aulas, sobre inteligência emocional ou controle das emoções. O medo é necessário. Se você não tiver medo, você corre riscos de vida, nós corremos riscos. O medo nos preserva, o medo não patológico, o medo não doentio, o medo sadio. Aquele medo que a gente precisa ter, né? Daquilo que vai nos causar dano ou prejudicar a vida de alguém. Então, o problema é quando esse medo, ele nos incapacita para a vida, da mesma forma como a depressão. Momento de tristeza todas as pessoas têm. E motivos para ter épocas de tristeza todos nós temos. O problema é quando essa tristeza, ela dura mais de 2 ou 3 semanas e nos incapacita para a vida. A mesma coisa com a ansiedade. Então, uma certa apreensão com relação ao futuro, todos nós sempre vamos apresentar. Mas o problema é se essa apreensão ou esse medo nos paralisa, nos impede de viver o presente.
Então, vamos lá. Nada acontece por acaso. Atitudes que geram ansiedade. O consumismo. Você gosta de comprar muito? Você gosta de comprar para compensar algo que não está muito legal na sua vida? Isso pode ser um fator de ansiedade. E se torna um vício e alimenta a ansiedade. O materialismo, que está ligado com o consumismo, né? Quando o valor pessoal sai do ser para o ter. Quando a gente nunca fica satisfeito com o que tem. Isso também é um fator de ansiedade, provoca ansiedade. A falta de simplicidade, né? O individualismo, pensar somente em si, buscar satisfação imediata. A vida só vale se eu tiver prazer. E tem que ser agora. Como é aquela história da criança mais inteligente? É aquela, inteligente emocional, é aquela que consegue esperar para depois comer 2 docinhos? Ou ela quer comer um já imediatamente porque ela não aguenta esperar? Quem é a criança que tem mais domínio de si e mais inteligência emocional, né? E aquela que pode ter menos ansiedade. A mesma coisa conosco. Depois também, mais uma atitude que gera ansiedade é o perfeccionismo. Cobrar-se demais. Não ser tolerante consigo mesmo é um gatilho para a ansiedade. Relaxa, relaxa. Remédio para quem está errado é pedir perdão. Remédio para quem cai é levantar. E nós temos um Deus que nunca está com o braço encolhido. Relaxa. Tenha dó de você. Cuida bem da pessoa que é você. Sem perfeccionismo. Sem cair naquilo de desculpar os erros ou o pecado na vida. Não estamos aqui dizendo que você precisa ser complacente com você mesmo ou que você seja uma pessoa relaxada com princípios, né? Aí já entra no princípio do prazer, eu faço o que me dá gosto. Não é assim. Mas é também saber que você é um filho de Deus por quem Jesus morreu. E uma criatura por quem Jesus tem compaixão, do jeito que você tem compaixão das outras pessoas, você também tem que se ver como uma pessoa que também erra e precisa de compaixão. Caso contrário, a ansiedade também vai ser aumentada na nossa vida, né? Aí, seguindo aí a linha de raciocínio, também a comparação, o hábito de comparar-se com outras pessoas, gera muita ansiedade. E depois, a gente vem para os fatores de estilo de vida, de hábitos diários, sono irregular, má alimentação, a falta de exercício físico gera muita ansiedade. Sabe, gente, não se exercitar rouba dos casais o prazer do sexo. A libido vai embora, não tem jeito. Sabe por quê? Quando eu faço um exercício físico, eu digo para o meu corpo, você está vivo, eu preciso de você. E um corpo vivo é um corpo que sente, tem sensações. Um corpo que não está vivo, ele vai se sentir morto, meu dono não precisa de mim, logo eu também não vou mais sentir as emoções de como é estar vivo. Então o exercício físico é um grande remédio para reconquistar o prazer na vida e diminuir também a ansiedade, que é o assunto da nossa conversa aqui hoje. Essa doença tem diferentes apresentações, olha só. Diversos tipos, é um espectro que se manifesta em diversos tipos, diversas formas. A primeira é o TAG, é o transtorno da ansiedade generalizada. Então, é uma preocupação e estresse constante, sem motivo, claro, que incapacita a pessoa, afeta a rotina. Depois as fobias, isso que eu achei muito interessante, sabe? Porque por muito tempo eu achei intrigante uma pessoa, por exemplo, entre aspas, surtar diante de um inseto. Que isso? Uma pessoa surtar diante de um objeto ou uma figura, tipo um palhaço. O que é isso? Isso aí é um sinal de ansiedade. Ela não está ficando louca. Não é nada misterioso que você não possa entender. Essa pessoa tem uma ansiedade muito guardada. Se ela é uma pessoa aparentemente tranquila, a ansiedade dela está guardada, bem guardadinha, num lugar bem escondido, numa caixinha bem fechada. Mas o problema dessa pessoa que surta com uma fobia é a ansiedade, certo? Porque impedem de enfrentar o objeto ou a situação temida, né?
Medos específicos e intensos impedem a pessoa de enfrentar o objeto ou a situação temida, porque está tudo guardadinho ali. Ela já não enfrenta o próprio medo da sua própria ansiedade, uma coisa que ela não resolveu. É uma transferência. Será que a gente pode falar assim? E depois o toque. Foi muito falado em eras passadas aí, o transtorno obsessivo compulsivo. Ele vem recheado de pensamentos e atos compulsivos. Temor de perder o controle ou causar mal. Medo de ficar louco. Medo de que a mão nunca está limpa, tem que limpar. A casa nunca está limpa, por mais que você limpe, tem que limpar. Esse é um toque. Entre outras situações, se fechou a porta ou não. Quantas e quantas vezes eu tenho que voltar lá para ver isso? Né? É um comportamento repetitivo, que eu não consigo relaxar a respeito de tal situação. Eu preciso confirmar se realmente foi feito, mas já foi feito. É uma obsessão. E depois a síndrome do pânico. Crises agudas de ansiedade com sensação de morte iminente, parecendo até que vai morrer de um ataque cardíaco. E é muito real para quem sente. Nós não podemos diminuir o problema de uma pessoa com síndrome do pânico. Não podemos simplesmente achar que ela está com frescura ou que isso não é assim. Talvez até desvalorizar o sofrimento dela, porque o sofrimento é real, só que ele não tem um fundamento biológico. É algo que essa pessoa pode administrar na sua vida para não passar por esse sofrimento mais. Ela mesma poderá ter esse controle. Então, algumas manifestações da ansiedade e seus sintomas, tanto na TAG, quanto no pânico, quanto no toque. Você tem uma tabela aí na página 66, que vão desde fadiga até repetição incessante de pensamentos intrusivos, desde pensamento acelerado até medo de enlouquecer ou perder o controle, desde uma dor de cabeça, perda de memória, inquietação, irritabilidade, até um comportamento compulsivo que você faz sem conseguir controle, e até acumulação compulsiva, que está ali no toque. Dentro do transtorno obsessivo estão classificadas ou estão inseridas as pessoas que acumulam coisas. Tudo isso, o fundo, é a ansiedade. Pode parecer muito louco, como é que eu vou ajudar uma pessoa acumuladora? O problema dela é a ansiedade. Assim fica mais simples, né? Então, os tipos de compulsão dentro aí do toque e do TAG também. Comer, roer unhas, uso do celular, acumular, como falamos, trabalhar, sexo excessivo, pornografia, masturbação, mentir, jogos e apostas. Você conhece uma pessoa que parece muito tranquila, que é uma pessoa que, socialmente falando, ela parece estar ótima. Ela trabalha, ela tem família, moralmente, assim, não tem nada que desabone, mas ela não consegue parar de jogar. Todo o tempo livre ela está jogando alguma coisa. Eu já ouvi de pessoas que não conseguem ir ao banheiro, sentar no vaso sanitário se não tiver movimentando ali os dedos e apertando alguns botõezinhos. Você já ouviu? Então, olha só, jogos e apostas também são um tipo de compulsão advindas de uma ansiedade não resolvida, não admitida e não solucionada. Procedimentos estéticos, sabe aquela pessoa que conserta a pálpebra porque está caída. Depois eu tenho que consertar o bigode chinês porque nada que eu faço melhora. Tem que fazer uma plástica aqui. Depois tem que consertar os seios. Não, agora eu quero tirar essa barriga. E a coisa nunca termina. Por trás disso tem uma ansiedade velada que a pessoa talvez ainda não tenha enfrentado com honestidade. Depois as compras, arrancar cabelos. Eu já tive contatos, consulentes, interagentes, que arrancavam não só o cabelo da cabeça, quanto os pelos da sobrancelha. E fiquei pensando, onde é que isso se encaixa? Na ansiedade não resolvida.
As coisas ficam simples quando a gente estuda um pouquinho, quando a gente recebe esse tipo de conhecimento, não fica? Se desmistifica. Então, a ansiedade pode ser a raiz de muito comportamento bizarro. É uma caixinha muito bem guardada, de um medo muito bem escondido, que a pessoa não conseguiu ou não quer admitir e resolver. Então, aqui temos uma expressão na página 67, combinação explosiva. E a proposta é: misturar álcool, cafeína e açúcar pode destruir a saúde mental. A cafeína dá uma falsa energia, enquanto o açúcar ilude com um prazer instantâneo e vazio. O álcool, por sua vez, finge relaxar, mas na verdade torna a mente confusa e pode levar a comportamentos estranhos e antissociais, até dramáticos e trágicos, né? Juntos, álcool, cafeína e açúcar, eles sabotam o equilíbrio emocional, gerando bem-estar ilusório. Essa combinação é uma bomba para a estabilidade emocional, alimentando a ansiedade que cresce em nós. Sem notar, as pessoas caem num ciclo destrutivo, consumindo-se cada vez nesse ciclo. O que parece ser alívio é, na verdade, o veneno que intoxica. Vamos lá! Qual é a chave da virada? E quais são as sugestões para superar a ansiedade? A primeira situação é admitir que você tem uma caixinha guardada, com muita coisa presa lá dentro, bem escondida, e uma delas é a ansiedade, admitir que você tem um problema. A segunda é cuidar do sono, fazer a higiene do sono. Nesse livro aqui temos várias sugestões de como fazer isso. A terceira, controlar os pensamentos intrusivos e recorrentes. Então, aqueles pensamentos que surgem repentinamente, sem relação com o momento, de maneira geral eles são negativos e destrutivos. São muito comuns nos casos de ansiedades e são recorrentes com frequência cada vez maior conforme o quadro ansioso evolui. Lidar com pensamento intrusivo é como ensinar um animal de estimação a se comportar. Tem que repetir, tem que insistir. Achei isso interessante. Repreenda os pensamentos intrusivos várias vezes. Apareceu? Repreenda de novo. Não vou pensar nisso. Não quero pensar nisso. Isso não faz parte de mim, isso não vai me dominar e eu não quero continuar nesse ciclo. Não, eu não vou fazer isso. É como mais ou menos você estar no supermercado e você sabe que não pode ir seguir num determinado corredor, numa seção que tem coisas ali que você não deve nem olhar, muito menos comprar para levar para casa. Então, você pode dar ordens para si mesmo. Não, você não vai para esse lugar porque você não vai comprar tal item, muito menos comê-los, nem se você encontrar por aí, mas não vai levar para casa. Você dá ordem para si, então dê ordens também para os pensamentos intrusivos. Não os alimentemos. Se cedermos, eles ganharão força, invadirão a nossa mente e vai ser uma batalha que nós podemos perder. Mas, no começo, para a mente ansiosa, vai ser um grande desafio, porque esses pensamentos virão carregados de toxicidade. Porém, se os enfrentarmos, ganharemos resistência até conseguir superá-los. Eu quis ler na íntegra, que eu achei isso aqui muito importante. Você precisa repreender os pensamentos intrusivos e recorrentes. Aqueles que nada a ver, aqueles que você tem até vergonha, sabe? Tem que repreender. Porque a mente mente, sabia? Não é em tudo que não podemos acreditar em tudo que a nossa mente nos propõe. A mente mente. O quinto item, beba água pura e alimente-se de forma saudável. Nada novo debaixo do sol, né? O que você acha? Nada novo embaixo do sol, mas sempre muito necessário repetir. O sexto ponto para você vencer a ansiedade, desenvolva a espiritualidade. Uma vivência espiritual autêntica cultiva a saúde e fortalece a resiliência. O sétimo passo, pratique a ressignificação. Quer dizer, dar um novo sentido. Sabe, eu vou contar para vocês uma historinha bem interessante com uma ressignificação dessa semana, na minha história aqui. Eu tenho um mano que eu gosto muito, é meu mano do meio. E ele confidenciou para nós que a imagem, a leitura que ele fazia da Páscoa era muito negativa quando criança, porque mostraram para ele a figura da cruz. E ele não entendia a cruz. Nunca ninguém disse para ele que a cruz era um motivo de alegria e de salvação. Ele achava feio, ele achava triste.
Então, não tinha nada a ver Páscoa com aquilo ali, nunca ninguém tinha ensinado. Sangue, sangue caindo. O que isso tem a ver com a alegria do coelhinho, do chocolate e tal? Agora, depois de adulto, ele ressignificou isso. Por quê? Porque ele aprendeu o verdadeiro significado da Páscoa e porque ele precisou de uma transfusão de sangue. E olha o que veio na mente dele, o Espírito Santo colocou. Você está vendo como o sangue é vida? Se esse sangue de alguém que você não conhece está tirando você desse quadro, quanto mais o sangue de Jesus pode te libertar de tudo que é mal nesse mundo e te dar vida nova. Foi uma ressignificação da cruz, do Calvário e de sangue escorrendo. Isso foi muito lindo, achei muito bonito. Você também pode ressignificar. Você pode olhar para o copo vazio, ou melhor, para o copo meado. Meado seria essa a palavra? O copo que está com ali, ele não está cheio e nem vazio, está no meio, tá? A capacidade dele seria transbordando, mas ele não está transbordando, não está cheio, ele está no meio. Então você pode tanto olhar aquele conteúdo no copo que só está pela metade e dizer, puxa vida, está quase vazio, vou ficar sem água, quase vazio. Mas você pode olhar o mesmo copo e pode dizer, está quase cheio, tem metade, 50%. Uma vez uma professora minha, de química, eu reclamei com ela, chorei, né, minhas chorumelas, poxa, não saio dos 5, eu só tiro 5 em química. E naquela época a média para passar era 5, para poder passar de matéria e não ficar de dependência, né? E ela olhou para mim e falou, 50% de uma matéria que não faz parte da tua realidade e você nem gosta, retenção de 50% está muito bom. E então eu comecei a entender que eu poderia olhar com outros olhos. Ressignificar é ver com outros olhos. Escolha o simples. Liberte-se da necessidade de provar algo para quem quer que seja. Escolha ser você, com seus defeitos, suas fraquezas, suas qualidades, suas habilidades. Então, tome decisões e se concentre nos resultados e não nas hipóteses. Fuja daquela armadilha. E se eu tivesse feito dessa forma, hoje o resultado seria diferente? O que dá para mudar nisso? Fuja da armadilha do e se. Passou, você fez o seu melhor. Então, vamos refletir aqui em alguns passos para a ressignificação, para você poder aplicar no seu dia a dia, ampliando o item 7 da ressignificação. Primeiro, a aceitação. Aceite que o que aconteceu não tem mais como ser mudado. O que aconteceu já passou, você precisa decidir como lidar com isso e daqui para frente como fazer diferente. Pense na positividade. Olhe para o lado bom de cada coisa, mesmo que essa coisa seja negativa. Procure entender o aprendizado que todas as experiências, com todas as experiências que ele inclui, até as ruins. Mesmo as perdas nos ensinam e os momentos que tivemos com boas experiências ou relações devem nos inspirar gratidão. Há pouco tempo conversei com uma pessoa que se cobrava muito por não ter vindo visitar a sua irmãzinha antes que ela falecesse. Mas essa pessoa estava cuidando de uma pessoa muito doente, que era seu esposo. E ela não podia deixar o seu esposo para vir visitar a sua irmãzinha antes do velório, antes que falecesse. E logo depois a irmã faleceu. E ela ficou se culpando. Eu conversei com ela, vamos ver isso com outros olhos? Você já pensou se você viesse ver a sua irmã e o amor da sua vida morresse por sua falta? Ou por qualquer outro motivo e você não estava lá? Não seria pior? Porque nós amamos todas as pessoas da nossa família, do nosso convívio, mas existem algumas prioridades e algumas hierarquias em termos de responsabilidade. A gente precisa estar no lugar certo, com a pessoa certa, fazendo o certo. E depois o resto a gente deixa com Deus. Você teria sido muito pior, não teria? Eu acredito que ela se consolou com essa fala. Aplique a esperança. Concentre-se no futuro, naquilo que você quer, no que pode ser feito daqui para frente. Afinal, muito mais importante do que a vida te fez é o que você vai fazer com o que a vida te fez. Bem conhecido isso, né? Gosto muito de repetir essa verdade. O 8º item para vencer a ansiedade. Elimine os gatilhos. Não esteja em locais com pessoas
e fuja de situações que te fazem cair, que te fazem pecar, que te fazem sofrer, que atrapalham sua vida. Conheça você, saiba que você pode ter uma dificuldade séria na sua vida em determinado local, em uma situação com algumas pessoas. Então, quando não é possível, ou melhor, na medida do possível, se você tem condições, evite os gatilhos, fuja deles. Agora, quando Deus te chama, te capacita para uma situação difícil, que pode desenvolver uma ansiedade em você, que pode te levar para uma situação complicada, que pode te desestruturar, se Ele chamou, Ele vai capacitar. Mas não brinque com gatilhos. Não esteja com pessoas que usam álcool. Não estejam com pessoas que usam a nicotina. Se você está abandonando esse hábito, não esteja com pessoas muito agitadas. Se você está num momento de aprender a serenidade, não esteja com pessoas que gostam de briga, que têm aquela personalidade de repreensão, de reprovação, de negação, as do contra, que nunca estão contentes com aquilo que ouvem. Sempre elas vão trazer algo negativo daquilo que você põe. Elas nunca te dão paz. Então, se você está no processo de alívio de ansiedade, dá um tempo com essas pessoas, ore por elas. Ninguém é melhor do que ninguém diante de Deus, mas nós podemos dar a nossa ausência e nós podemos preparar o nosso espírito para uma cura da ansiedade, estando afastados dos gatilhos. Elimine os gatilhos. E depois define e pratique rotinas. Sabe, se você tem dificuldade para escolher a roupinha que você vai vestir amanhã, coloque no banquinho na noite anterior. Não precisa ir para o minimalismo, vestir tudo da mesma cor, né, para não ter que escolher. Se você gosta disso, tudo bem. Eu não. Eu nasci para variedade. Eu gosto de cores, eu gosto de fazer coisas diferentes todos os dias. E vestir é uma das minhas alegrias, mesmo que seja para trabalhar na roça. Gosto de estar apresentável para mim mesma, para o meu esposo. Foi alguma coisa que eu aprendi já há algum tempo na minha vida que me traz alegria. É uma alegria pequena, não precisa luxo, não precisa dinheiro, mas é uma rotina. Separa a sua roupinha que você vai usar amanhã para que você não fique ansioso ao ter que procurar uma roupa, especialmente se tem um compromisso te esperando. Por último, procure ajuda profissional. A terapia profissional com psicólogo ajudará muito. Um psicoterapeuta ele não dá diagnósticos, ele não emite laudos e ele não aplica testes. O profissional é credenciado, capacitado, autorizado a fazer um diagnóstico tanto de depressão quanto ansiedade ou qualquer outro distúrbio a nível mental, é um psicólogo e depois um psiquiatra. O psicoterapeuta ele pode ajudar no processo de reconstrução emocional daquela pessoa. Mas se um psicoterapeuta recebe uma pessoa com quadro ansioso ou depressivo ou qualquer outro transtorno, dentro da ética, ele precisa encaminhar para um psicólogo ou um psiquiatra. A gente estuda isso no nosso curso de psicoterapia. E você, se já é um psicoterapeuta, se já é um conselheiro, pode ajudar muito uma pessoa num quadro de depressão ou ansiedade a reconstruir novamente um mundo com uma previsibilidade emocional. Transformar a nossa vida numa vida mais previsível, numa rotina mais previsível possível. Isso vai nos ajudar a vencer a nossa ansiedade. Medicamentos quando necessários. Assim como na depressão, com começo, meio e fim. Pessoas habilitadas, especialistas no assunto e que têm esse pensamento cristão de não dependência. Porque sair de uma dependência para ficar na dependência de um fármaco não é muita vantagem, né? Então, tratamento psiquiátrico com fármaco, sim, se precisar, numa urgência, numa emergência, para preservar a vida, para reestruturar a vida, quem sabe, mas com começo, meio e fim, pouco tempo, de preferência. Aqui você vai poder ler sobre Elias, profeta Elias, como ele conseguiu fazer a virada da chave de forma correta, tanto da depressão quanto da ansiedade. Uma história muito bonita. Nós temos no Monte Horebe o protocolo de Elias, que é dormir,
repousar, descansar muito, comer o certo na hora certa e depois, quando recobra as forças, caminhar. Já funcionou muito bem. Eu espero que você tenha gostado muito até aqui da nossa jornada, do nosso bate-papo em volta desse livro. O que temos aqui no finalzinho, após o último capítulo, é como praticar atividades físicas regularmente, que você pode ler, e alguns passos para superar barreiras emocionais de uma forma mais prática. E você pode estar usufruindo desse banquete, desses passos aqui, que conclui com o amor. O amor ágape, que é o amor bíblico, ele pode fechar com chave de ouro todos os seus esforços na luta contra a ansiedade e na busca de uma vida mais equilibrada, mais tranquila, com mais paz, tendo a chave da paz e sabendo virar essa chave. Que Deus te abençoe.